Senhor. Boa noite. Eu costumo sempre falar isso, né? A paz do Senhor e boa noite. Por quê? A paz do Senhor é um cumprimento cristão, necessariamente de cristão. Evangelho, muitos cristãos não se cumprimentam com a paz do Senhor. E entre nós sempre tem um convidado, um amigo, um conhecido. E você fala paz do Senhor, quer dizer, boa noite também. Aqueles que não se cumprimentam com a paz do Senhor, boa noite. Vamos lá falar um pouco hoje sobre vontade, sonhos e planos. E eu abro nossa meditação dessa noite fazendo uma pergunta. Você tem um sonho ou você tem uma vontade? Abra sua Bíblia, Gênesis 29. Deixa para responder no final. Eu tenho três textos para ler, e a separação de Gênesis 29 é um texto muito conhecido, de modo que eu vou resumir, vou ler do 1 ao 14, 29, 1 ao 14, e resumo os demais versículos para uma melhor dinâmica da nossa leitura, amém? Porque tem mais dois outros textos em Salmo e em Provérbios, e assim a gente não fica com uma leitura muito cansativa. Amém? Vamos lá. Gênesis 29, a contar do verso 1. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se juntavam ali, com os seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus amigos? Somos de Arã, responderam eles. Em seguida perguntou: você conhece Labão, filho de Naor? Conhecemos, sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam: sim, vai bem. Olha Raquel, sua filha, a filha dele, vem vindo ali com as ovelhas. Então Jacó disse: ainda é dia, e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhe dão água e as levam de volta para pastar? E eles responderam: não podemos. Temos que esperar todas as ovelhas e cabras estejam aqui, e a pedra será tirada da boca do poço, aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais de seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse: eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e o levou para casa.
Jacó me contou tudo o que havia acontecido. E aí Labão disse: sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Então não vamos estender até o 30. Eu falei que não, mas vou ter que resumir. E tem coisa aqui que a gente precisa falar. Jacó ficou na casa do seu tio o mês inteiro. Aí Labão disse: não está certo você trabalhar de graça para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhos. A mais velha se chamava Léa e a mais nova Raquel. Léa tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto de porco. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dar a você em vez de dar a um estranho. Fica aqui comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel, mas porque ele amava. Esses anos parecem poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: dê minha mulher. O tempo combinado já passou. Eu quero casar com ela. Bom, vamos até. Abra agora Salmo 139. E depois voltem para esse texto de Gênesis. Mantenha ele aberto, por favor. Vamos lá em Salmo 139. Amém? Salmo 139. Versos 13 ao 16. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso. E eu senti isso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. E para finalizar, Provérbios 16, versos 1 a 3. Provérbios 16, verso 1 ao 3. Amém. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Amém? Amém. Vontade e sonho. Às vezes nós temos o costume de confundir essas duas palavras que distam do Oriente para o Ocidente, estão muito distantes uma da outra. Eu tenho sonho. Ou então, eu tenho vontade. E essas duas palavras, elas são muito, muito distantes. Eu fui no dicionário e fui ver o que é vontade. Aí lá o Wikipédia diz assim: vontade ou intencionalidade é a capacidade através da qual tomamos posição frente ao que nos aparece. Decisão. Diante de um fato, podemos desejá-lo ou rejeitá-lo. Ante um pensamento, podemos afirmá-lo ou negá-lo,
suspender o juízo. E sonho? O que é um sonho? A gente lê no texto de Gênesis 29 uma bela história. E eu queria falar um pouco de dois sonhos que estão nessa bela história: o sonho de Jacó e do sonho de Raquel. Jacó tinha uma missão dada por seu pai Isaac. Ele tinha que sair daquelas terras onde estava e tinha que ir para a terra de Labão, seu tio, porque foi orientação do seu pai que assim o fizesse, para lá casar, de lá conseguir mulheres, porque as mulheres da região onde ele morava não tinham boa índole, não tinham um bom renome. Então Isaac falou: ó, sai daqui e vai lá na casa do teu tio, nas terras do teu tio, e consegue lá uma menina. Pois bem, Jacó chega lá no poço, onde os pastores costumavam se reunir. E já aqui a gente começa a ver alguns detalhes nesse texto que eu acho muito interessante. A gente lê muitas vezes esse texto e tem uns detalhezinhos nele muito interessantes. Primeiro detalhe: Jacó estava com pressa. O verso anterior, o capítulo anterior a esse que nós lemos, 29, é aquele, 28, que Jacó estava lá, deitado, com a cabeça no tijolo, na pedra, e anjo subia e descia, e ele... Então ali ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. Correto? E dali ele tinha uma missão anterior do pai. E ele chega para cumprir a sua missão, que era conseguir o casamento dele. E chega lá e ele pergunta aos pastores: vocês conhecem aí o seu Labão? Conhecemos, não? Raquel, a filha dele, está vindo ali. Eu acho interessante que quando ele vê Raquel, ele está tão afoito em resolver aquela situação, que ele fala: vem cá, gente, já está muito cedo para as ovelhas ficarem pastando, vocês já querem recolher, vamos dar logo água, porque se ele desse água, ele limpava a área e ficava sozinho com Raquel. Tá, peixe, é só olhar. Aí os pastores: não é assim não, a gente tem que esperar todos os pastores chegarem com as suas ovelhas e com suas cabras, e aí assim a gente tira a tampa do poço e dá água para as cabras e para as ovelhas. Quando chega Raquel e ele olha aquela pessoa que mais lá na frente, quando ele, depois no capítulo seguinte, diz que quando ele olha Raquel e olha Léia, ele diz o texto: Léia tinha olhos meios, né? Olhos meios. Mas Raquel era bonita de rosto, de corpo. Então Jacó viu a situação ali na frente dele. E aí o texto diz que os pastores tinham que tirar a tampa, mas logo em seguida apresenta Jacó tirando a tampa sozinho. O cara tinha um sonho. Ele avistou, a desejou e falou: é com essa que eu vou casar. Só que o sonho dele tinha um percalçozinho. E aí eu pergunto aos senhores e senhoras aqui presentes: como andam os vossos sonhos? Deus tem dado alguma dica que eles vão acontecer? Ou não vão acontecer? Aqui, no texto que nós lemos, tem uma indicação que o sonho de Jacó não ia ser tão fácil. Você vê o que Labão responde para Jacó? Eu prefiro dar a você do que a um estranho. Resumindo no dicionário carioquês,
por falta de coisa melhor, vai você mesmo. O que Labão falou para Jacó, por falta de coisa melhor, vai você mesmo. Prefiro dar você do que um estranho. Ali já estava sinalizando que o caminho dele não ia ser fácil. Mas o cara tinha um sonho. O cara era destemido. Ele tinha uma vontade de conquistar aquela mulher. E falou para Labão: pode botar 7 anos aí de serviço. O cara queria pagar só um mês. Aqui um mês já para a gente pagar. Não, 7 anos. Prudente, né? 7 anos eu trabalho aí por essa abençoada aí. Não sabia as regras da região. Tinha que casar primeiro a mais velha do que a mais nova. E ele vai, Labão, e entrega a Leia para casar. E aí ele tem que esperar as festas de casamento, desde que nós conhecemos. E ele, depois de 7 anos, trabalha mais 7 anos e casa com Raquel. Aí a gente vê o que uma pessoa faz quando ela tem um sonho. Não há limites. E a gente vê no texto que nós lemos em Salmos uma coisa muito interessante. Todos os meus dias, antes mesmo de existir, já estão escritos no teu livro. Isso nos remete a pensar uma coisa, falando desse salmo e falando de Provérbios. Será que todos os nossos sonhos estão de acordo com a vontade de Deus? Repetindo, será que todos os nossos sonhos estão de acordo com a vontade de Deus? Não sabemos. Não sabemos. Por isso que o verso 3 de Provérbios 16 diz isso: considera diante do Senhor todos os seus planos, todos os teus sonhos, porque haverá sonho. Sonho é uma semente. Sonho é uma semente que brota nos nossos corações. Algumas dessas sementes são colocadas por Deus, outras não. E cabe a nós, através da oração, entender quais são as sementes que foram colocadas no nosso coração por Deus e quais as sementes que foram colocadas em nosso coração que não foram por Deus, e sim pelo nosso intelecto. Então, enquanto que você não sabe, você tem a permissão de sonhar. Você tem a permissão de sonhar. Você pode sonhar. Mais do que pode, você deve sonhar. Mais do que deve, você precisa sonhar. Você precisa sonhar. E aí havia uma pessoa que sonhava com um casamento, sonhava com uma mulher. E aí eu acabo de falar desse primeiro ponto, que é o sonho de Jacó. E vou falar agora um pouco sobre o sonho de Raquel. Raquel também tinha um sonho. Qual era o sonho de Raquel? Ninguém sabe. Obrigado. Essa foi boa. Entregou todo mundo, garoto. Ninguém sabe. Ninguém foi para a escola dominical. Ninguém sabe. Raquel tinha um sonho. Raquel queria ter um filho, né? Só que entre o sonho de Raquel, de novo, entre o sonho de Raquel e a realização deste, tinha algumas coisas por ser resolvidas. Raquel só queria ser mãe. Só queria ser mãe. E aí, a gente tem uma sequência. O pastor Rafael falou que eu sou meio metódico para pregar, e hoje vocês vão ver a metodologia em pessoa.
E aí na sequência a gente vai ver Jacó tendo seu primeiro filho, Rúben, com Leia. Depois Jacó tem seu segundo filho, Simeão, Leia. 2-0 para Leia. Era uma disputa que existia. Olha para o texto. Olha para o texto. Nasce Levi, terceiro filho de Leia. 3-0 para Leia. Nasce o quarto filho de Leia, Judá. Aí vem a escrava de Raquel, Bila. Dá a luz a Dan, quinto filho de Jacó. De novo Bila, Naphtali, sexto filho de Jacó. A escrava de Leia dá a luz a Gade, sétimo filho de Jacó. De novo a escrava de Leia dá o oitavo filho a Jacó, Aser. E aí Leia, pela quinta vez, dá mais um filho para Jacó, Issacar. Pela sexta vez, através de Zebulon, dá mais um filho para Jacó. 6-0 para Leia. E aí, nasce Diná, que a gente não conta. Era mulher. E, por final, depois de ter 11 filhos, com 3 mulheres distintas, o Senhor abre a madre de Raquel. Por que demorou tanto? Por que meu sonho está demorando tanto? Tinha umas coisas erradas ali em Raquel. Raquel só queria ser mãe. Mas o projeto de Deus para Raquel não era ser mãe. Não era só ser mãe. Raquel tinha uma competição com Leia. O filho da outra, pegava uma coisa lá no campo, trazia para a mãe, ela, dá um pedaço aí. Aí a outra responde, pô, tu já roubou meu marido, estava querendo roubar até agora o agrado que meu filho traz de mim. Tinha olho grande. Competição. Lá no texto. Então Deus precisava trabalhar algumas coisas em Raquel antes de abrir a madre de Raquel. Por que tanta coisa? Todos os outros filhos, a madre foram abertas de maneira fácil. Todos eles, para Leia, para Zilpa, para Bila, todos tiveram filhos normais. Sequência ali, o que estava acontecendo com Raquel? O que estava de errado com Raquel? Não tinha nada de errado. Não tinha nada de errado com Raquel. Tinha errado entre o emocional de Raquel e a vontade de Deus. A vontade de Raquel, a motivação equivocada na vontade de Raquel ter um filho e a plena vontade de Deus em conceder a ela um filho. Porque não era qualquer filho. Seria a mãe do governador do Egito. Não seria uma qualquer. Ela não seria o filho dela. Não seria igual aos filhos de Bila, de Zilpa e nem de Leia. O filho dela ia resgatar toda aquela nação. Ia tirar toda aquela nação da fome. Ia ser governador de todo o Egito. Então ela precisava ser uma mãe experiente. Se hoje você está reclamando de Deus, e os teus sonhos estão demorando a acontecer, é porque Deus está trabalhando mais alguma coisa, porque quando vier, vai vir bem feito. Vai vir bem feito. Não vai vir do jeito que você está projetando, não. Não é só o filho que Deus está aguardando para você. Tem algo muito maior
que você não está conseguindo entender. Tem algo muito mais elevado. Os teus pensamentos, Senhor, são muito mais altos que os nossos. Você pode estar pensando num projeto pequeno. Você tem um sonho, às vezes, pequeno. E Deus está trabalhando no teu coração, na tua vida, porque Ele tem algo muito grande para você. É por isso que está demorando. É por isso que está demorando. Então, vamos entender nessa noite que quando um sonho demora a acontecer, é porque Deus está preparando de uma maneira muito especial. De uma maneira muito especial. Não murmure. Considere diante do Senhor, diz o texto de Provérbios 16, verso 3. Considere diante do Senhor todos os teus planos. Considera, coloca diante de Deus. Não com murmuração, mas com expectativa. Senhor, o que está faltando para que isso aconteça? O que está faltando para que isso aconteça? Eu pedi para contar uma história aqui de uma pessoa que tinha um sonho. E a pessoa não me autorizou a contar a história. Então não posso contar. Gostei muito, tem muito a ver com a mensagem. O testemunho dessa pessoa tem muito a ver. Uma pessoa que sonhou durante algum tempo por alguém, mas não posso falar. Pena. Ele não deixava. Mas eu teria uma outra ilustração. Eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. Eu fui acometido de uma doença que hoje não mata. Hoje ela não mata mais. Mas no tempo que eu fui acometido, ela ainda matava no Brasil. Chamada escarlatina. E eu fiz um tratamento de 6 meses. Meu pai tinha um bom plano de saúde, graças a Deus. É a antiga Rio Clínicas. Agora está em Matijuca, o hospital nosso, Santa Terezinha, né? Era aquele hospital ali. E eu fiquei enfermo durante 6 meses, tomando 1 milhão, nunca mais não esqueço. Eu estava entrando na adolescência. Tomando 1.200.000 unidades de penicilina. Penicilina? É, né? Gente, aquilo não dói não. Aquilo não dói não. Você só quer morrer. Você só quer morrer. Eu escolhi, olha o tamanho do braço do garoto. Imagine aquilo tudo aqui. Tinha que ser lá. E uma sexta-feira era num lado, outra sexta-feira no outro. Sábado e domingo eu não podia sentar. Podia não. O negócio era feio. Mas aí, passando 6 meses de tratamento, o médico deu alta. Eu estava curado. Mas o médico deu um parecer para minha mãe. Porque a minha mãe nunca falou aquele parecer para mim. Falou, olha, seu filho está curado. Mas tem uma coisa que ele nunca mais vai poder fazer. Ele nunca mais vai poder fazer atividade esportiva. Eu lembro de Ana, quando soube que ia ser mãe de Jesus, diz o texto, que ela apenas com... Maria. Obrigado. Esposas e todos os demais que me ajudaram na pregação dessa noite. Maria
Quando falaram que ela ia ser filho do Emanuel, diz o texto, e ela considerava tudo em silêncio. A minha mãe nunca falou para mim que eu não podia fazer atividade esportiva. Mas o médico falou, ele nunca mais vai poder fazer esporte. E eu fiz meu segundo grau em técnico de educação física. Nunca mais ele vai poder fazer esporte. E eu entrei para a Marinha, uma bateria de exame muito forte. E nada foi encontrado. E eu entrei para a Marinha. Competi na Marinha. Mas eu tinha um sonho. E aquela palavra era uma palavra que ia de encontro ao meu sonho. Paralisava o meu sonho, porque eu nunca mais poderia fazer esporte por conta daquela moléstia, né? Uma moléstia. E eu achei interessante que a minha mãe nunca falou para mim sobre isso. E eu estou há 2 meses treinando por uma competição que aconteceu hoje, a meia maratona internacional do Rio de Janeiro, do qual eu participei. E sábado passado a minha mãe falou, tenho uma coisa para te dizer, que eu nunca te falei. Mesmo quando você ficou recuperado daquela doença, falou que você nunca mais poderia fazer esporte. Eu brinquei com a minha mãe. Falei o título daquele programa que tem na Bandeirante lá. Mãe, agora é tarde. Agora é tarde. Foram 2 meses de treinamento. Não vai ser agora que eu vou parar. E eu quero agradecer a Deus essa noite. Depois de 2 meses. O nunca do médico. Você nunca deve parar diante de uma palavra. Uma palavra não pode parar na tua vida. Uma palavra não pode parar os teus sonhos. Uma palavra não pode parar toda uma vida que você constrói. Não pare diante de uma só palavra. O homem pode dizer qualquer coisa, mas no texto que nós lemos lá em Salmos, que a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. O homem pode fazer muitos planos, mas a última palavra vem do Senhor. Eu quero te animar nessa noite. Você que está parado diante de uma palavra maldita, de uma palavra equivocada, de uma palavra que te entristeceu, de uma palavra que te reteve nesta vida, eu quero te animar a dizer, não pare diante desta palavra. A última palavra vem do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Glória a teu nome, Senhor. Glória a teu nome. Pense um pouco sobre os teus sonhos, principalmente pelos sonhos que você tem visto dias, semanas, meses passarem e esse sonho não chega, esse sonho não acontece. Você tem orado diante do Senhor, mas esse sonho nunca acontece. Talvez está demorando, assim como demorou o nascimento de José, porque você tem sonhado com apenas um filho, mas Deus quer colocar no teu ventre um governador. Talvez você tenha sonhado apenas com um emprego, mas Deus está querendo colocar no teu coração a direção de uma empresa. Talvez você tenha sonhado apenas com um casamento, mas Deus quer colocar diante de você toda uma existência de vida, toda uma existência de pessoas
que a contar de vocês vão mudar uma história. Agora eu quero te dizer por último, se você escutou alguma palavra, e nessa noite o Senhor nos mandou falar sobre isso, que toda palavra maldita ia cair por terra em nome do Senhor Jesus. Porque a última palavra vem do Senhor. Seja lá quem for, falou o que falou para você. E isso tem mudado o curso da tua história. Você está preso a essa palavra. E nessa noite há uma unção de Deus para te libertar dessa palavra, dessa prisão, de não ir para frente. Deus quer colocar você numa nova posição, colocar você numa nova visão, quer colocar você no mesmo olhar que Ele tem olhado para a tua existência, porque o texto que nós lemos diz que todos os dias que você já viveu e os que você vai viver já está escrito no livro de Deus. E Ele tem dias de vitória para a tua vida. Ele não tem dias de derrota para a tua vida. Coloca agora os teus sonhos diante de Deus, em nome de Jesus. Manel, liga ali para mim. Destruir-me, zombando da minha fé e até uma contra mim. Pensa agora em Jesus. Trabalhar nos vossos, querem frustrar os sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o céu que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem prometeu é fiel para cumprir. Eu quero te ajudar nessa noite a você enxergar que tem algo muito maior do que você está imaginando.